Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora em que você estiver ouvindo. Meu nome é Tatiana Malacarne e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Esta generación tiene la revolución. No tenemos miedo. No tenemos miedo. E hoje a gente vai falar mal do feminismo liberal, isso mesmo, aquele feminismo que, longe de defender o direito das mulheres, quer transformar a nossa luta em produto para melhor explorar. Mas antes disso, eu não poderia deixar de citar o escandaloso caso da menina de 10 anos do Espírito Santo que engravidou fruto de um estupro do seu tio. Esse caso é o retrato da família tradicional brasileira. São contra a educação sexual nas escolas, não aceitam a utilização de contraceptivos, são coniventes com o corte dos investimentos na área contra a violência à mulher e defendem a morte de milhares de mulheres por abortos clandestinos. Ou seja, na prática, em nome da vida, decretam a morte dessa menina, uma vez que é evidente que para uma criança de 10 anos, se trata de um procedimento de risco seguir com a gravidez. E se isso não fosse o bastante, se não fosse o bastante toda essa violência sofrida por essa criança, a dita antifeminista Sarah Winter, essa fascista que de forma criminosa expôs o nome à clínica onde a menina faria o aborto. Um caso bastante escandaloso. E, pasmem, mais uma vez, essa extrema-direita abjeta chega a insinuar que a culpa do estupro é de uma criança de 10 anos, inclusive que o aborto seria pior do que o próprio estupro. São hipócritas assassinos que contam com o apoio do Bolsonaro e da ministra Damares. Aliás, um pequeno spoiler aí, a gente vai... E para falar sobre o feminismo liberal, a gente vai contar aqui com duas convidadas especiais, a professora Tati Malacarne, da Zona Norte de São Paulo. Dá um oi pra gente, Tati. Oi, gente. E a companheira Bianca Coelho, do nosso podcast irmão Peão 4.0. A Bianca está à frente da construção da rede de trabalhadores precários aqui no Brasil. Dá um oi pra gente, Bianca. Oi, meninas. Prazer enorme estar aqui no Feminismo e Marxismo. Muito bom. E eu também queria agradecer a nossa companheira Patrícia Galvão, aí já conhecida dos nossos ouvintes do podcast, que ajudou bastante na pesquisa para o episódio de hoje. Abre aspas. A mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direitos. As distinções sociais só podem estar fundadas em uma utilidade comum. Fecha aspas. Com essa frase, parafraseando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, elaborada na Revolução Francesa em 1789, Olympe de Gouges abre o seu texto Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, publicada no mesmo ano, que foi uma irônica resposta à versão dos revolucionários franceses e chama atenção para a situação da mulher no século XVIII, onde eram cidadãs de segunda classe, sem sequer terem os mesmos direitos que os reivindicados pelos homens da burguesia. A opressão patriarcal sobre as mulheres contrastava, naquele momento, com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução, mas caía como uma luva com os interesses da burguesia em ascensão, já que a opressão à mulher era e continua sendo um dos pilares de sustentação do capitalismo. Então é por isso que hoje a gente vai falar do feminismo liberal, do qual Olympe de Gouges é considerada precursora, mas que hoje conta com expoentes como a Hillary Clinton, a Emma Watson, a Oprah, enfim. O feminismo liberal é a vertente mais antiga do feminismo, inspirado aí na sua origem nessas ideias liberais do século XVIII. Bom, a sociedade feudal em putrefação deu lugar à sociedade do livre comércio, e as contradições entre a condição da mulher subjugada pelo homem, sem direito nenhum, e a igualdade jurídica vão fazer com que mulheres como a Olympe de Gouges, a Mary Wollstonecraft, apoiadas nos ideais liberais e iluministas, reivindiquem os mesmos direitos. E nesse sentido, conquistar a igualdade jurídica em relação ao homem, a possibilidade das mulheres ocuparem os mesmos espaços de poder, o direito à educação, tudo isso. Só que esses mesmos direitos reivindicados por elas vão se dar no marco da ascensão da burguesia como classe dominante. E é nesse processo de elevação do modo de produção capitalista
a mulher passa gradativamente a integrar as fileiras operárias, né? O que, por um lado, significou a sua entrada no mercado de trabalho, e com isso a mulher passava a ter uma vida pública e não apenas restrita à esfera do privado, né? Das relações familiares. Mas, por outro lado, sujeitou as mulheres trabalhadoras à dupla exploração e opressão. No lar, com as tarefas domésticas, né, herdadas do patriarcado, e nas fábricas em condições precárias e ganhando menos que os homens. Bom, essas duplas correntes que as mulheres trabalhadoras se veem atadas, né, separam elas das mulheres burguesas, que não estão sujeitas à exploração capitalista. Bom, o movimento sufragista da primeira onda, que a gente já tratou aqui no episódio 10 aqui desse podcast, era fundamentalmente uma vertente do feminismo liberal burguês. Né? Embora a luta pelo direito ao voto feminino tenha contado com a importante participação das mulheres trabalhadoras, né? Porque também dava vazão, né, ao ódio dessas mulheres, não só contra a opressão que sofriam nas suas casas, mas principalmente a opressão e exploração do patrão sobre suas vidas, né? Ele carregava a contradição de ter uma composição policlassista, né? Mas era dirigido pelos interesses das mulheres burguesas. Inclusive, uma das lideranças do movimento sufragista, a Emmeline Pankhurst, defendeu na Primeira Guerra Mundial a apoiar o imperialismo britânico, que expoliava as mulheres das nações africanas, enquanto submetia as mulheres trabalhadoras inglesas e indianas à exploração capitalista a serviço da guerra. Bom, a segunda onda do feminismo, que a gente tratou também há, acho que 2 episódios atrás aqui do podcast, serviu para o feminismo liberal, que se apoiou nas denúncias em relação à violência de gênero e às relações entre os sexos, e em relação à condição da mulher, né, se apoiou nisso para buscar cooptar o movimento de mulheres, reforçando o individualismo burguês e ressaltando as grandes mulheres da burguesia como exemplo para todas as mulheres, enquanto rebaixava, né, as condições de vida das mulheres trabalhadoras. Bom, dado esse pontapé inicial, a Tati ela vai explicar melhor para a gente o que é o feminismo liberal. Né, Tati, como que você explicaria para uma trabalhadora que não entende esse monte de corrente do feminismo, isso aqui, feminismo ali, e que diabos que é o feminismo liberal? Bom, Di, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite. Eu venho acompanhando aí os podcasts do Feminismo e Marxismo e parabenizo aí toda a equipe, né, pela escolha dos temas, da produção, porque assim, como contribui para a minha formação como feminista, porque me reivindico uma feminista marxista, acredito que ajuda muitas outras mulheres e garotas que estão entrando aí no movimento a formar uma consciência de um feminismo anticapitalista. E respondendo sua pergunta, apesar das diversas vertentes do feminismo, em última instância, por mais que uma mulher não se reivindique feminista, e algumas até reproduzem discursos machistas, né? Eu parto de que toda mulher é feminista, ainda que tenham mulheres que não defendam as demandas do movimento. Em alguns casos, temos que ressaltar a máxima de que o gênero nos une, mas a classe nos divide. O feminismo é um movimento que defende a igualdade entre os homens e as mulheres. E não se pode falar em igualdade sem se respeitar as diferenças. E não se trata somente de direitos jurídicos. Esses também são importantes e, inclusive, eu quero desenvolver um pouco mais isso à frente. Mas o que eu estou querendo dizer é que o machismo é uma forma de opressão que está a serviço de um sistema, que é o sistema capitalista, que lucra e explora ainda mais a nossa classe, né? E dessa forma eu compreendo o feminismo liberal como um feminismo centrado nas liberdades e igualdades formais, que procura eliminar a desigualdade de gênero, mas através de meios que estão disponíveis apenas para as mulheres de elite. É um fenômeno restrito a uma classe privilegiada e deixa a grande maioria das mulheres de lado. Não questiona o capitalismo, né, que nos oprime, nos explora todos os dias. E como você já fez um resgate do contexto histórico assim, que surgiu esse feminismo, eu vou só pegar um gancho para dizer que durante o processo revolucionário na França, que durou inclusive 10 anos, né, de 1789 a 1799, as manifestações, reuniões, assembleias, elas eram constantes, e foi justamente nesse cenário
que, aliás, lendo os relatos da época, era muito caótico, né? Mas, enfim, as mulheres eram influenciadas pelos ideais iluministas, assim como todo mundo que participava desse processo. E só para fazer uma breve ponderação aqui, né? Porque tô falando que todo mundo era influenciado pelos ideais iluministas e parece até que todo mundo fazia leituras, assim, dos iluministas. Mas, na verdade, a grande maioria da população era formada por camponeses que, inclusive, eram analfabetos, né? Não tinham nenhum acesso à escola. Porque senão parece que eu estou desenhando aqui uma revolução que foi conduzida por milhares e milhares de intelectuais. E não era bem assim, né? Na verdade, uma minoria lia essas ideias. Elas circulavam através de livros, jornais da época, mas principalmente as pessoas eram convencidas no tete-a-tete, sabe? Mas voltando aqui para o surgimento dessa vertente, que vinha desde o século XVIII, as mulheres que fundaram essa vertente foram justamente inspiradas na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E, portanto, desde sua origem, é um feminismo que se apoia na igualdade de direitos. Podemos definir em linhas gerais, inclusive, que isso não mudou muito até hoje, né? Porque as mulheres que defendem, que se reivindicam feministas liberais, acham que nossos direitos se dá por um simples decreto ou que sendo o que eu acho, inclusive, que é muito contraditório, né? Porque a história das mulheres, e hoje, inclusive, existem muitas historiadoras que trabalham esse recorte, nos mostra que é uma história marcada pela luta. Aliás, se hoje existem poucas leis que a gente pode recorrer, é fruto da luta das mulheres. Então, né, como a Tati estava falando, desde as primeiras feministas ali, lá no movimento sufragista, né, já havia as que defendiam que supostamente daria para conciliar, né, o feminismo com o capitalismo ali que estava surgindo, né, a partir do movimento da Revolução Burguesa e tudo mais. Como quando a Emmeline Pankhurst, por exemplo, que é uma importante sufragista, inclusive, declara seu apoio ao governo inglês na Primeira Guerra. Ou seja, enquanto ela defendia ali o direito ao voto para as mulheres da alta burguesia brancas, ela defendia que os filhos das mulheres trabalhadoras inglesas e das escravas nas colônias morressem batalhando em uma guerra imperialista. Era tão absurdo assim essa ideia que a sua própria filha, a Sylvia Pankhurst, rompeu com a mãe e foi lutar ao lado das trabalhadoras inglesas. Então, assim, desde aquela época, as feministas socialistas já alertavam que, isso era furada, assim, que a igualdade de direitos que as feministas querem não é a de serem burguesas no poder, né, que igualmente oprimam e explorem outras mulheres. Não, a própria história mostrou, inclusive mais pra frente, que essa ideia era um erro, com uma mulher que foi uma das primeiras e maiores expoentes da ideia de mulheres no poder burguês, que foi a Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, né? A trajetória da Thatcher, que foi do Partido Conservador Inglês e absolutamente anticomunista, né, vai mostrar concretamente que colocar uma mulher nesse patamar não faz com que ela defenda os direitos das mulheres, em especial das trabalhadoras, né? Pelo contrário, a sua primeira medida, enquanto ministra da Educação na Inglaterra, foi eliminar a distribuição de leite gratuito nas escolas primárias. Isso era um mínimo de alimentação para os filhos de muitas mulheres trabalhadoras, né? E aí, de 79 a 1990, quando ela foi primeira-ministra, né, desse país, ela foi responsável direta pela criação do que a gente chama hoje, né, de neoliberalismo, que tem como objetivo, privatizar tudo o que puder, cortar direitos das trabalhadoras e trabalhadores, destruir os sindicatos enquanto instrumentos de luta, enfim. E o que isso tem a ver com as mulheres, né? Bom, foi daí que surgiu uma onda de terceirizações em todo o mundo, que atingiu principalmente as mulheres, que foram colocadas para fazer o mesmo serviço que os trabalhadores efetivos, mas ganhando menos e com menos direitos, né? Então, assim, hoje em dia, muitas feministas liberais recuperam a Thatcher para colocar ela como um símbolo de empoderamento feminista, enfim. Mas ela não era nada disso. Inclusive, nas palavras dela, ela diz, né? Abre aspas, não devo nada ao movimento de libertação das mulheres. As feministas odeiam-me, não é? Não as posso culpar, uma vez que eu odeio o feminismo. É puro veneno. Pois é.
E na esteira aí da Dama de Ferro e buscando cooptar e apaziguar o movimento feminista, que crescia cada vez mais, surgiram uma série de outras figuras empresárias e burguesas se colocando nesse patamar, né, das que quebraram o tal teto de cristal, inclusive se afirmando feministas, né, tentando tirar o movimento das ruas e levar ele para as ONGs, ministérios, enfim. E aí a Diana citou aí, né, a Hillary Clinton, a Emma Watson, né? A Emma Watson eu acho muito emblemático, porque, é uma mina jovem, fez Harry Potter, é inspiração para milhares de minas no mundo todo. E o que fizeram foi pegar e tornar ela porta-voz de uma campanha da ONU Mulheres chamada He for She, né, que chama governantes e empresários em todo mundo a se sensibilizarem com a pauta feminista, enfim. Pois bem, mas ironicamente, aqui no Brasil, quem ganhou um desses prêmios He for She, de ilustrado burguês que defende as mulheres, foi um reitor da Universidade de São Paulo, exatamente no momento em que ele tentava empurrar para debaixo do tapete e fingir que já estava tudo resolvido com casos de estupro na Universidade de Medicina que estavam sendo investigados pela CPI do trote. Então, quem defendeu essa bizarrice, isso que é o mais absurdo, foi exatamente o escritório USP Mulheres, com a Eva Blay à frente, que foi uma mina que fundou o PSDB e foi braço direito do FHC. É um absurdo completo, mas assim, não dá para esperar nada menos também de uma campanha da ONU, que é uma organização financiada por grandes empresas que lucram bilhões de reais por ano em cima da exploração de milhares de mulheres do mundo, né? A mesma ONU, inclusive, que apoiou as tropas brasileiras no Haiti, uma invasão que acumulou denúncias de estupros de centenas de mulheres haitianas por parte dessas tropas. E uma invasão, inclusive, autorizada pelo governo PT, com a Dilma à frente, também uma mulher. Enfim, são exemplos e mais exemplos de que esse discurso de mulheres no poder, na verdade, pode ser absolutamente conveniente para a manutenção do patriarcado se não se discute uma saída anticapitalista. Com certeza, Bianca. Você falou da Eva Blay e eu escrevi alguns anos atrás uma resposta a um livro que ela publicou que chamava justamente As Mulheres da USP, Horizontes que se Abrem. É um livro que, na realidade, não tem nada de muito relevante, mas eu quis escrever esse texto justamente porque não daria para deixar para Eva Blay e outras feministas burguesas aí o legado das mulheres da USP, né? Que é na verdade, esse livro ele passa bastante longe de falar da maioria das mulheres dessa universidade, né? Além das estudantes e professoras, muitas delas combativas da Universidade de São Paulo, a USP também conta com milhares de trabalhadoras, como eu, inclusive, né? Uma grande força feminina explorada dentro da universidade, seja nas unidades de ensino, seja nas unidades de serviço, né? Onde são ampla maioria, e por trás de cada serviço prestado na universidade, né? Desde a limpeza e higienização dos prédios, a comida que é servida nos bandejões, até todo o trabalho administrativo de apoio acadêmico são feitos por mãos femininas, né? E sem esse trabalho a universidade não funciona, né? Então são essas mulheres que abrem os horizontes da USP, né? Na nossa visão, né? Inclusive uma importante setor de trabalhadoras terceirizadas que a gente está nesse momento, inclusive, lutando contra as demissões e todas as consequências aí da pandemia, né? Então, eu quis escrever esse texto justamente porque o livro da Eva Blay falava de mulheres da USP, mas não citava uma trabalhadora, né? Mas, enfim, gente, acho que é importante apontar para essa discussão que nos últimos anos o movimento de mulheres ele deu muitas demonstrações de força, né? Foram milhares de mulheres marchando em Washington, nos Estados Unidos, contra a misoginia do Trump, né? Na Argentina, por Ni Una Menos e pelo direito ao aborto legal, com o que ficou conhecido como Maré Verde, no Estado espanhol, na Irlanda, no Brasil, no Chile, na Índia, enfim, vários países, denunciando o gigantesco abismo que existe entre a conquista da igualdade entre homens e mulheres perante a lei e a crescente desigualdade perante a vida. Né? Imaginem toda essa força, inclusive, sendo canalizada, né, para eleger mulheres como a Kamala Harris, né, que hoje é a candidata à vice-presidência junto ao Joe Biden, né, do Partido Democrata Americano, o partido mais antigo da maior nação imperialista do mundo. Né? Obviamente que a gente tem um ódio muito grande do Trump, né? E, enfim, apoiamos todas as manifestações contra o Trump, que é um expoente do imperialismo norte-americano, extremamente racista e
extremamente misógino, mas também é importante apontar justamente que o Joe Biden, né, que é esse candidato que tem a Kamala Harris como vice, teve denúncias de assédio, inclusive, que vieram à tona no último período, e não é nem de longe um candidato de esquerda que possa dar alguma esperança para as massas exploradas e oprimidas nos Estados Unidos, né? Muito menos, inclusive, seria um candidato feminista. Mas, enfim, para se ligar ao crescente movimento de mulheres e movimento negro nos Estados Unidos, o Partido Democrata escolheu justamente uma mulher negra, filha de imigrantes, como vice. E mesmo a Kamala Harris está longe de representar os anseios das mulheres que saíram em marcha em 2016 contra o Trump. Né? Ela, que foi procuradora-geral do estado da Califórnia, fortaleceu as políticas repressivas do estado contra a população negra, né? Representa aí os interesses do feminismo liberal, com certeza. Né? Mas justamente ter uma mulher no segundo mais importante cargo de comando da maior nação imperialista do mundo, certamente não é o que vai servir para as trabalhadoras, nem dos Estados Unidos, nem de outros países, não pode ser que seja um dos objetivos do movimento de mulheres. Né? Ou então terminar fazendo com que uma coisa que eu sempre coloco também, que os nossos objetivos sejam de que se existem aí 8 homens bilionários no mundo inteiro, que as mulheres possam ser metade, 4 bilionárias, né? 4 mulheres dividindo com 4 homens o posto de pessoas cuja riqueza é o equivalente à renda de metade da população mundial, enquanto justamente mais de 70% da população mais pobre segue sendo mulheres e meninas, né? Ou então que a reivindicação do movimento de mulheres seja por mais mulheres CEOs, né? Grandes gerentes, né? Grandes empresárias das grandes corporações, né? Imaginem milhões de mulheres nas ruas, né? E a sua reivindicação é gritar por ter mais mulheres como a Mary Barras, que é CEO da General Motors, que só no Brasil anunciou essa semana 2.000 demissões por um programa de demissão voluntária que troca o emprego por um carro. Imagina, você que produziu milhares de carros, né, que fez com que, inclusive, toda a sua produção fosse roubada, né, pelos acionistas da General Motors, né, em vez de ser demitido, vai ser demitido e ganhar como prêmio de consolação um carro, né? Tudo bem, pode parecer um prêmio aí na hora, mas na verdade eles estão roubando o seu trabalho, tirando o seu emprego e querendo fingir que estão te dando alguma coisa. Não, quem produziu foi você, né? Enfim, você é operário e operária aí da General Motors, né? Enfim, seria uma vitória do movimento de mulheres ter uma CEO da General Motors que segue os passos de todos os gerentes homens, como o dono da Renault, que também anunciou centenas de demissões nos últimos dias? Né? Eu fico pensando nisso. Imagina, milhares de meninas que despertam para o feminismo, tendo na cabeceira das suas camas a foto da Dina Reinhardt, que é dona de um império da mineração na Austrália e que defendeu que o salário ideal de um trabalhador australiano deveria ser de $2 por dia, menos de $2 por dia, que é o que ela paga a um trabalhador na África. Né? É esse tipo de exemplo que defendem as feministas liberais, né? Mulheres que chegaram lá no topo, no poder, né? Bem-sucedidas, né? E tudo mais, e que tentam justamente cooptar o movimento de mulheres e canalizar toda a sua força, né? Para essa história, né? De quebrar o teto de cristal, né? Ou seja, alcançar o que só é alcançável, o que só é alcançado, né? Hoje em dia pelos grandes homens de sucesso, né? Essas figuras importantes aí da burguesia. O problema é que é muito mais abaixo desse teto de cristal, prestes a ser quebrado, né, por essas grandes empresárias femininas, né, debaixo desse teto todo tem milhões de trabalhadores, homens inclusive, e mulheres, que não conseguem atingir o inatingível na sociedade capitalista, uma vida livre da opressão e da exploração. E para que algumas mulheres quebrem esse teto de cristal e atinjam o céu burguês, é necessário que elas usem como escada milhões de mulheres e homens da classe trabalhadora. É disso que se trata. Né? Eu sinceramente imagino, inclusive, esse teto de cristal sendo quebrado aí por essas gerentes, essas empresárias, e os vidros e estilhaços caindo nas nossas cabeças, sabe? Das várias e várias operárias que estão ali garantindo todos os dias, né, que tudo funcione.
né? Porque se uma coisa ficou clara na pandemia é que a classe operária ela é não somente fundamental, como essencial, né? Quem move o mundo. Então, acho uma palhaçada essa história do teto de cristal, sinceramente, parece um conto de fadas, né? Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que a burguesia, para transformar a ânsia das mulheres por uma libertação plena de todas as amarras que mantêm as mulheres escravas do lar, escravas assalariadas dos patrões, né? Escolheu aí meia dúzia dessas mulheres para serem o espelho para as demais, né? Transformando assim o grande objetivo do movimento de mulheres em carreirismo, em individualismo burguês, né? É essa armadilha perigosa que empresas como a Avon, Natura, Dove, bancos também, como Bradesco, Itaú e outros do tipo, tentam armar para as mulheres, né? Lute como uma menina, ficam falando um monte de coisa, meu corpo, minhas regras, enfim. É esse o feminismo da Globo, da Rede Globo, que celebra a diversidade nas suas novelas e que coloca à frente dos telejornais jornalistas mulheres para defenderem as medidas reacionárias do Paulo Guedes, que significam, na prática, medidas de ajustes brutais contra as mulheres trabalhadoras. Então, a gente vê que esse feminismo liberal muitas vezes defende direitos democráticos das mulheres, mas está ao mesmo tempo nos apunhalando pelas costas, justamente porque querem mais e mais reformas e ajustes. E o que esse feminismo tem a ver com a gente? Nada, absolutamente nada. Eu acho interessante, assim, porque nós feministas, marxistas, também lutamos por leis em defesa das mulheres. Mas a gente tem a clareza de que a igualdade que queremos, ela tem que superar essa desigualdade gerada pelo sistema capitalista. Eu, como mulher que faço parte de uma categoria majoritariamente feminina, sinto na pele todos os dias a precarização do trabalho. Os professores estão entre os profissionais mais mal remunerados. Mas não é só do ponto de vista financeiro, mas também das condições que nos é dada, né, no trabalho. Quando as feministas liberais defendem que a emancipação das mulheres se dará através de serem bem-sucedidas financeiramente, eu me pergunto se as mulheres que optaram por profissões como a de professores, que cumprem um papel social importante, inclusive, vão estar sempre secundarizadas assim, nesse bojo. Digo isso porque todos sabem que a educação no Brasil não é uma prioridade. Estou dando exemplo da profissão que eu escolhi e eu tenho muito prazer em lecionar, mas não se trata somente das professoras, mas acho que ilustra bem o debate, porque é uma categoria historicamente feminina e que hoje é composta por cerca de 80% de mulheres, né? Agora eu posso dar o exemplo das mulheres que são contratadas pela empresa na escola, que em sua maioria são mulheres negras, que ganham menos de um salário mínimo, que são mães, que não tiveram direito à quarentena durante a pandemia. Eu fico pensando, né? As professoras, as terceirizadas, as empregadas domésticas, seguindo essa lógica do que defendem as feministas liberais, nunca vão se emancipar ou vão se emancipar individualmente, se esforçarem muito, né? Conseguir fazer uma faculdade, construir uma carreira de sucesso e podem até chegar a cargos de chefia. Mas perceba, assim, a grande maioria das mulheres não tem acesso às universidades. E as que têm, muitas vezes, têm que interromper os estudos por conta de gravidez ou porque não conseguem concluir por questões financeiras, né? A desigualdade salarial entre homens e mulheres, que ocupam os mesmos cargos e funções, seguem sendo muito grande. É uma ilusão achar que podemos acabar com a opressão e exploração das mulheres em um sistema que é profundamente desigual. No caso das feministas liberais, eu vou repetir aqui, né, que o gênero nos une, mas a classe nos divide. É um feminismo que fomenta o sucesso individual e meritocrático, que está de acordo com o padrão de vida de uma minoria, inclusive. A palavra feminismo, para mim, ela soa carregada de um significado de luta, de questionamento a esse sistema capitalista. E as feministas liberais defendem que as mulheres ocupem cargos de alto escalão, que sejam bem-sucedidas, que inclusive explorem outras mulheres. Confunde a emancipação das mulheres com a mercantilização da nossa força de trabalho. É elitista, individualista. Às vezes eu me pergunto como podemos defender a emancipação da mulher através dessa lógica individualista.
Não sei se uma mulher que ocupa um cargo de chefia é uma grande inspiração, assim, para a maioria das mulheres, que tem histórias de vidas que são marcadas por diversos tipos de violência. No Brasil, as mulheres ocupam cargos precarizados, né? Em sua maioria são negras que recebem até 60% a menos que os homens. E esse tipo de feminismo, né, que é o feminismo liberal, hoje ele é hegemônico. Eu vejo muitas alunas, inclusive adolescentes, que estão agora despertando para o feminismo, expressarem um anseio de se emancipar somente pela via econômica. E é claro que elas estão iniciando, né, sua consciência feminista, estão aí em disputa com outros feminismos. Mas esse exemplo mostra o quanto esse feminismo liberal é um feminismo que só serve para colocar mais água no moinho dos interesses dos grandes empresários. Quando falam emancipação sexual, é de uma forma que objetifica, inclusive, as mulheres. Nós, feministas marxistas, seguimos na luta pela emancipação das mulheres, defendemos a liberdade sexual, mas não queremos que os nossos corpos sejam objetificados pela indústria da beleza, que nos oprime, padroniza nosso sexo, nossa sexualidade. E quando falamos da emancipação das mulheres, não se trata somente da liberdade sexual. Trata-se de lutar pela igualdade salarial entre homens e mulheres, de denunciar o quanto é opressor que o trabalho doméstico recaia somente sobre as mulheres, sabe? Que muitas vezes têm duplas jornadas. Se formos analisar até o final, o que se pode afirmar categoricamente é que esse feminismo liberal é contraditório, porque dentro desse sistema de opressão e expressão, não é possível ter nenhuma liberdade sexual plena. Que a mulher, depois de cumprir uma jornada exaustiva, chega em casa, tem que fazer os trabalhos domésticos, tem que fazer comida para os filhos e ainda tem que estar totalmente disposta para o sexo, sabe? O capitalismo, ele não só nos oprime moralmente, mas fisicamente também. Por isso eu quero deixar aqui um convite, né, para todas as ouvintes do podcast Feminismo e Marxismo, a pensar um feminismo que seja politizado, no qual a subjetividade das trabalhadoras, frequentemente jovens, precárias, negras, mal pagas, não remuneradas, quando se trata de trabalho doméstico, muitas vezes sexualmente, muitas vezes são abusadas sexualmente em suas casas e locais de trabalho, a se somarem a um feminismo combativo e anticapitalista. Não, totalmente, Tati. Eu acho que esse é o único feminismo que tem como a gente defender, né? Porque é uma escolha que a gente tem que fazer, na verdade. A gente quer estar ao lado das milhões de mulheres trabalhadoras que são exploradas pelo capitalismo, ou a gente vai se restringir a defender o 1% das mulheres que quebraram o tal do teto de cristal da democracia burguesa. Inclusive que é uma democracia que no capitalismo só é democrática, né, até a página 2. Até a gente reivindicar que o direito aos nossos corpos é nosso e não das igrejas, né? Até a gente reivindicar que a gente não quer ser tratada como trabalhadoras de segunda categoria, sem direitos, ganhando menos. Enfim, até a gente dizer que basta de trabalhar de graça em casa, quando o Estado é que deveria arcar com isso, né, com lavanderias públicas, restaurantes públicos, enfim. Nenhum governo capitalista vai garantir isso tudo, porque tudo isso é lucrativo. Lucram com o nosso trabalho não remunerado, lucram com abortos clandestinos, nos obrigando, inclusive, a ser mães de filhos que a gente não quer ter, não porque a gente é contra a maternidade e tudo isso que pintam, assim, mas muitas vezes porque a gente sabe que esses filhos vão ser os próximos explorados, vão ser os próximos mortos pela polícia racista. Ou porque a gente foi estuprada, como o caso da menina de 10 anos, meu. Então, assim, não é que a gente é contra também essa questão das mulheres na política, mais mulheres no parlamento. Pelo contrário, para mim, mulheres trabalhadoras que defendam a nossa classe têm mais é que invadir esse espaço. Por isso que eu defendo a pré-candidatura da Diana, que está aqui, por exemplo. Agora, esses postos no governo, no parlamento, se eles não servirem como um palco, como um palanque para organizar a luta não no teto de cristal, mas sim no sótão onde vivem a maioria das trabalhadoras, né, nos trabalhos precários, onde às vezes não chegam nem os sindicatos lá, né? Bom, então, se esses postos no parlamento não servem para isso, não servem para nada, né?
Então, assim, apoiar a luta dessas mulheres, as suas greves, batalhar para que os sindicatos combatam o machismo, combatam governos reacionários como o do Bolsonaro e Mourão, enfim, e que sejam parte também de organizar a luta da classe trabalhadora, de homens e mulheres, unificando efetivos, terceirizados, informais e formais. Acho que uma parlamentar que se coloque enquanto revolucionária, né, anticapitalista, tem que colocar o seu mandato a serviço disso. Porque é ilusão, né? Achar que basta estar lá, fazer boas leis, enfim, sendo que é um espaço que é feito para que a gente seja a maioria e nada nosso seja aprovado, né? É uma ilusão isso de que gradativamente a gente vai elegendo lá uma por uma das nossas representantes e aí, enfim, magicamente se dá revolução, acatam nossas pautas. Não. Na verdade, as eleições são feitas exatamente para eleger uma maioria de parlamentares com campanhas milionárias, né, financiadas por empresários que não tem nada a ver com a luta das mulheres. Então, assim, o lance para mim tem que ser batalhar pela perspectiva de construir um partido revolucionário, né, de trabalhadoras e trabalhadores que lutem por um outro tipo de governo, um governo que seja dos trabalhadores de fato, né, de ruptura com o capitalismo. E isso só pode se dar através de uma revolução e não de uma eleição, né? Mas, às vezes, quando a gente fala tudo isso, né, que tem que defender as trabalhadoras, que são a maioria, enfim, sempre chega alguém falando, mas não, todas as mulheres sofrem com machismo por igual, enfim. Meu, isso não é verdade. A forma como o machismo atinge a mulher burguesa é muito diferente, porque a mulher trabalhadora, na verdade, ela sofre de uma dupla corrente, né? Além de sofrer com a opressão machista no âmbito dos costumes e a violência, né, que também atingem, de certa medida, a burguesa, a mulher trabalhadora está sujeita a toda forma de exploração, né? Não à toa recebe os menores salários, é empregada, né, dentro da sua própria casa, enfim. Por dentro do capitalismo, nenhum desses dois elos pode ser quebrado, né? Nem a exploração e nem a opressão, que serve de justificativa para explorar também e para lucrar, né? Então, se uma mulher burguesa, de fato, se incomoda com essa opressão e quer lutar contra isso, para mim ela precisa romper com a sua classe, desculpa, não tem outro jeito, né? Para mim é exemplar, por exemplo, mulheres como a Pagu, que abandonou a sua origem burguesa para dedicar toda a sua vida à militância anticapitalista, né? Uma vida, inclusive, de duros sacrifícios, foi presa, perseguida, chegou a ir trabalhar até como operária têxtil, enfim, porque ela sabia que sendo burguesa não ia rolar, assim. Então ela escolheu, inclusive, uma vida muito mais plena de sentido, né? Como ela mesma diz, e aí termino com isso, abre aspas aqui, entreguei-me completamente. Só ficou o êxtase da doação feita à causa operária. Perturbada, desde esse dia resolvi escravizar-me completamente, violentamente. O marxismo, a luta de classes, a libertação dos trabalhadores, por um mundo de verdade e justiça. Lutar por isso valia uma vida, valia a vida. Muito boa a citação da Pagu, Bianca. Inclusive, espero que em breve tenhamos aí um episódio especial Lutadoras também sobre a Pagu. Bom, pegando tudo aí que vocês falaram, queria fazer alguns comentários finais aqui, porque se fala muito em sororidade entre as mulheres, né? Como se todas as mulheres estivessem conectadas pelo seu gênero umas às outras. Mas, na verdade, o abismo social que existe entre as mulheres da burguesia, como a Bia Dória e a Val Malchiori, por exemplo, que entre uma e outra taça de champanhe aí chamam de privilegiados os moradores de rua, e, né, entre essas mulheres, o abismo que tem entre essas mulheres e as mulheres trabalhadoras como a Mirtz, que, né, enquanto empregada doméstica, perdeu seu filho de 5 anos porque a sua patroa deixou ele cair do 9º andar de um prédio de luxo, né, enquanto a Mirtz estava ali cuidando do cachorro da patroa, né? Bom, isso tudo, né, essa imagem torna impossível a gente dividir a mesma trincheira, né? E hoje ser feminista se tornou quase que um dever, né, para as mulheres. As estrelas de Hollywood, as cantoras de pop milionárias são feministas, né? A campanha do He for She da ONU, que a Bianca já tinha citado, encabeçada aí pela Emma Watson, as denúncias feitas no Oscar em relação à desigualdade salarial entre os atores e as atrizes do cinema americano se tornaram marcos dessa nova era
do feminismo liberal conectado com os movimentos sociais e com os interesses das empresas supostamente conscientes, transformando o discurso coletivo de igualdade, né, num esquema individual comprometido com a ordem capitalista, com o mainstream, né, alimentando a ideia da possibilidade de uma batalha puramente individual, onde as mulheres escolhem como viver a sua vida, né, as que podem, claro, né. Enfim, antes radical e subversivo, o feminismo hoje se tornou um feminismo bem domesticado, né, que se tornou imaleável aos diferentes discursos na aparência, mas em essência continua sendo expressão do mesmo regime de dominação que enfeita e adapta suas formas quando necessário, né? Como colocou a Nancy Fraser, que é uma feminista norte-americana, no texto Como o Feminismo se Tornou a Empregada do Capitalismo e Como Resgatá-lo, ela fala o seguinte: numa virada cruel do destino, temo que o movimento pela libertação feminina tenha se enredado perigosamente com os esforços neoliberais de construir uma sociedade de livre mercado. Isso explicaria como pode ser que as ideias feministas, antes parte de uma visão radical de mundo, cada vez mais têm sido expressas em termos individualistas. Se antes feministas criticavam uma sociedade pró-carreirismo, agora aconselham as mulheres a se envolver mais nas carreiras. Um movimento que antes priorizava a solidariedade social e agora celebra empreendedores femininos. Uma perspectiva que antes valorizava o cuidado e a independência agora encoraja o crescimento individual e a meritocracia, né? Isso fala Nancy Fraser. Bom, como a Bianca colocou, o nosso feminismo é outro e se choca frontalmente com as feministas liberais. Mas, inclusive, a gente tem debates também com o feminismo dos 99%, do qual a Nancy Fraser faz parte, que a gente vai tratar num outro episódio, né? Mas, justamente, a gente não quer mais CEOs, gerentes, né, para explorar os trabalhadores, né? A gente quer atacar o lucro das empresas capitalistas, né? Porque mesmo as que falsamente se dizem amiga das mulheres, dos negros, dos LGBTs, lucram com a exploração capitalista sobre a classe trabalhadora, né? É emblemático que também nos espaços parlamentares ou de mando dos governos existam poucas mulheres, né? É um retrato do patriarcado, né? Foi falado já aqui no episódio. Mas a gente não pode achar que mais mulheres como Angela Merkel, Hillary Clinton, Theresa May, ou a própria Margaret Thatcher, que foi citada pela Tati, né? E outras tantas, representam as mulheres, né? Essas mulheres no poder foram responsáveis por políticas antimigratórias duríssimas, que fizeram e fazem até hoje com que as milhares de mulheres imigrantes de países do Oriente Médio ou do continente africano vivam em condições extremamente precárias na Europa, né? Enquanto esses mesmos países imperialistas continuam a espoliar o continente africano e asiático, né? Isso tudo sem falar, né, gente, no Brasil, mulheres como Joyce Hasselman, Janaína Pascoal ou Damares Alves, que atacam as mulheres, que tentam impedir com todas as suas forças que o aborto seja legalizado no Brasil, condenando à morte centenas de mulheres todos os anos vítimas de abortos inseguros e clandestinos, né? Sejam justamente como que essas mulheres vão ser vistas como exemplos, né, para as meninas e mulheres brasileiras, né? Mas essas aí, na verdade, nem se reivindicam feministas, né? O que é um certo alívio, né? Mas não muito, porque tem aquelas que, vestidas desse feminismo liberal, tentam cooptar o movimento de mulheres no Brasil, mulheres como a Tabata Amaral, que inclusive posa de mulher preocupada com a educação, com o futuro, né? Toda aquela discussão da Tabata, o futuro e etc., mas votou a favor da reforma da Previdência, que foi um enorme ataque às mulheres, né? Porque aumentou o tempo de contribuição para as mulheres poderem se aposentar, além de um ataque brutal ao conjunto da classe trabalhadora, né? Tentando também surfar nessa onda de somos todas feministas, teve até a motosserra de ouro, né? A Cátia Abreu aderindo ao movimento Ele Não contra a eleição do Bolsonaro, né? Ela que sempre foi sim, né? Quando se tratava de atacar os trabalhadores, ela sempre falava ele sim, né? Na realidade, né? Para atacar os trabalhadores do campo em defesa dos interesses do agronegócio. É uma mulher que está do lado do agronegócio, não tem nada a ver com a luta das mulheres, né? Então não é possível coexistir pacificamente com feministas liberais, como se a emancipação das mulheres, das amarras da opressão, pudesse se dar
com a manutenção da exploração sobre os nossos corpos. Né? Como parte dos fenômenos do movimento de mulheres, fica mais claro o fracasso do feminismo liberal, né? Muito distante dos problemas que afetam a maioria das mulheres, né? A Tati e a Bianca mostraram aqui bem profundamente, incapaz de responder a demandas elementares das mulheres, como a igualdade salarial, o direito ao aborto ou o direito à vida, né? Diretamente. Com as ideias socialistas voltando agora ao imaginário da juventude e dos trabalhadores, também tem se consolidado uma ala esquerda e anticapitalista do feminismo para dar voz às mulheres que estão sofrendo as consequências de décadas de neoliberalismo, né? Ou seja, as mulheres pobres, as trabalhadoras, as mulheres negras, as imigrantes. Né? Então, para a gente retomar a aliança potente entre oprimidos e explorados, né, que historicamente uniu a luta das mulheres por sua emancipação com a luta da classe trabalhadora para acabar com a exploração, é o que pode tirar o movimento feminista dessa encruzilhada que se encontra hoje, graças ao feminismo liberal e à cooptação capitalista. Né, entendendo que a luta pelas liberdades e direitos não pode estar separada da denúncia feroz desse regime social que explora a maioria da população. Né? O capitalismo ele não merece nem tolera reformas e só destruindo por completo a burguesia e todas as suas expressões mais ou menos conservadoras e liberais é que se pode colocar de pé um mundo onde sejamos verdadeiramente livres de toda opressão e exploração. Gente, excelente esse episódio. Obrigada, Bianca. Obrigada, meninas. Adorei participar aqui. Muito bom. Obrigada, Tati. Obrigada, valeu mesmo, hein, pelo convite. Muito bom. E, gente, queria aqui aproveitar o finalzinho do nosso episódio para deixar um recado, né? Porque em breve a gente vai falar um pouquinho mais disso também, mas essa semana eu anunciei que sou pré-candidata a vereadora de São Paulo. A Bianca já tinha adiantado aí. Estou construindo a bancada revolucionária de trabalhadores com a Letícia Parques e o Marcelo Pablito numa pré-candidatura coletiva impulsionada pelo MRT por filiação democrática no PSOL. É uma pré-candidatura contra o Bolsonaro, os golpistas, os capitalistas. Em breve a gente vai ter, inclusive, um episódio especial sobre as eleições, outras pré-candidatas também do MRT, do Pão em Rosas, né? Justamente para a gente debater mulheres na política, mulheres nas eleições e por que a luta parlamentar tem que estar totalmente conectada com a luta nas ruas, em cada local de trabalho, né? O que não tem nada a ver com essa estratégia de mulheres no poder para melhor explorar, como a gente bem debateu no episódio de hoje. Então, em breve, a gente vai trazer mais informações sobre isso. A gente não vai destruir o teto de cristal, a gente vai destruir o capitalismo. Até a próxima, gente. Curtam e compartilhem. Get down with it now.